A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos chegando aqui no monte, bem cedinho, graças a Deus. Mas eu senti de fazer esse vídeo para falar sobre algo muito importante relacionado a inimigos. Muitas vezes o crente está com um comportamento de ímpio, sabe? Ele acha que o inimigo dele é o vizinho dele, ele acha que o inimigo dele é o parente dele, que a mulher dele é a inimiga dele, sabe? Que o marido é inimigo dela, que os filhos são inimigos, que os pais. Tá tudo errado. Tudo errado. O problema de inimigo, para identificar os inimigos, nós temos que identificar no comportamento, atitudes. Fulano está com um comportamento suspeito, ele está muito estranho. O crente que tem conhecimento bíblico, ele já sabe o que é. O inimigo está naquela pessoa. Por quê? Porque mudou o comportamento. Mudou o comportamento. Entendeu? Então aí você já vai identificar o inimigo. Por quê? Porque o comportamento daquela pessoa está diferente. Então, eu não posso ficar só no meu argumento aqui. Eu tenho que ir para a palavra de Deus. Se você for lá no livro de Levítico, no capítulo 20, você vai ver uma coisa interessante. Que Deus, quando tira o povo do Egito, a primeira coisa que ele quer fazer é disciplinar, educar o povo. Eu estava lá no Egito, sabe? O comportamento deles estavam totalmente fora do padrão de Deus. Então foi aí que Deus deu as leis, as proibições. Não pode isso, não pode aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Por quê? Por causa dos comportamentos. O povo de Deus lá no Egito adquiriu um comportamento semelhante ao povo do Egito. Porque estava lá os tradicionais, descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, que sustentaram uma doutrina, porque não existia livros, então ia passando de pai para filho acerca de Deus. Então, o que Deus fez? O que Deus fez? Tirou o povo do Egito, libertou o povo do Egito, libertou o povo de Faraó e levou para o deserto. Não foi fácil essa libertação. Se foi uma libertação, não foi fácil. E o que aconteceu? Deus falou assim: vou dar minhas leis para ele, porque eles não têm lei. Qual era a lei? Qual eram as leis de Israel? As leis de Israel eram as leis de Faraó. Entendeu? Era de Faraó. Essa é a lei de Israel. Tinha que obedecer a ordem, lá eles eram escravos. E para escravo tem lei? Escravo tem que obedecer às ordens. E o que aconteceu? Deus deu as leis. Então, como eu estava falando,
Você vai lá em Levítico 20, você vai ver comportamento. Eu não vou ler não, porque é um texto muito grande. Comportamento. O que eu quero falar com você é sobre espíritos familiares. Este é o teu inimigo. Espírito familiar. Um espírito familiar está dentro da tua casa e você não consegue identificar se você não tiver discernimento de Deus espiritual. Nós precisamos ter discernimento espiritual para identificar um espírito familiar. O espírito familiar que é teu inimigo. Como o povo sai lá do Egito, ele sai cheio de espírito familiar. Então Deus vem e dá o quê? A lei. A partir do teu comportamento justo, santo diante de Deus, os espíritos familiares não suportarão viver contigo. Mas o problema é a libertação, entende? Então estou dando uma palhinha aqui, porque eu vim aqui para buscar Deus. Aleluia, esse Deus é maravilhoso. E daqui a pouco, nós vamos voltar com esse assunto. Então fica aí uma introduçãozinha sobre o espírito familiar, que esse assunto é muito importante. Daqui a pouco nós voltamos.